O desapego de uma consciência espiritual desenvolvida. A função principal do Espírito de Deus, operando como consciência espiritual individual, é quebrar o apego da mente humana à forma e ao efeito. Atua como uma lei de desapego, de modo que o efeito da operação do Espírito é que a pessoa perde o medo dos elementos destrutivos da vida humana e também perde o amor por aquelas coisas que temporariamente parecem boas, mas que muitas vezes podem ser destrutivas. A atividade do Espírito destrói o ódio, o medo e o amor pelas aparências externas, poderes externos e leis externas. E uma pessoa que atinge alguma medida desse Espírito é capaz de finalmente dizer a qualquer problema: levanta-te, pega a tua cama e anda. Mateus 9, 6. E assim abandonar o problema, percebendo que não há poder no efeito, nenhum poder em qualquer condição externa. Uma pessoa que atingiu até mesmo um grão de consciência espiritual pode desfrutar das coisas deste mundo, mas nunca se apegar a elas. Nunca estar disposta a mentir por elas, roubar ou trapacear, mas sempre capaz de apreciá-las conforme elas entram em sua experiência normalmente e harmoniosamente, sem perdas ou lesões a outrem. Iluminação repentina. A questão então é como atingir essa consciência. Com todas as leituras e estudos que fiz e com os desdobramentos e revelações que me foram dados, encontrei apenas um caminho, e esse caminho tem sido conhecido e ensinado em todas as eras. Não estou falando agora da experiência que vem a certos indivíduos sem o seu conhecimento ou sem qualquer preparação aparente por eles neste plano para esta experiência, mas que vem como um ato da graça divina. Mesmo essas pessoas, no entanto, foram sem dúvida preparadas em vidas anteriores. Ao examinar a vida de algumas pessoas neste plano que atingiram a iluminação, você pode às vezes se perguntar por que um indivíduo aqui ou ali, por algum ato da graça de Deus, atingiu uma consciência espiritual que não tentou deliberada e conscientemente construir. Essas experiências e esses indivíduos, entretanto, são raros, porque geralmente a consciência espiritual é desenvolvida. Os 12 discípulos do Mestre são exemplos desta verdade. Nenhum deles recebeu iluminação totalmente pela graça divina como Mestre. Cada um o alcançou por meio das instruções do Mestre e, evidentemente, pela obediência aos ensinamentos que ele lhes deu. Por outro lado, alguns poucos tiveram a experiência de iluminação repentina, alguns ainda na infância, e então essas pessoas saíram para se tornar professores espirituais e, às vezes, líderes religiosos. Seus alunos, no entanto, tiveram que desenvolvê-la, trabalhar com isso, e é por causa de sua experiência que sabemos que só existe uma maneira de desenvolver a consciência espiritual. Essa maneira tem várias abordagens diferentes, mas fundamentalmente é sempre a mesma maneira. Estabelecendo Deus como a atividade do seu dia. No Antigo Testamento, uma dessas abordagens é dada pelo grande profeta Isaías. Tu o manterás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Manter a mente firme em Deus eventualmente ocasionará uma espiritualização da consciência, mas a medida de obtenção dessa consciência é determinada pelo grau em que a mente é mantida em Deus. Outra passagem da Escritura hebraica é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Observe o que aconteceria com você se você se permitisse não se estribar em seu próprio entendimento. Você relaxaria e não lutaria mais para compreender e nem tentaria usar seu próprio conhecimento. Em vez disso, você reconheceria Deus em todos os seus caminhos. Eu reconheço que se não fosse a presença de Deus se fazendo sentir, eu não acordaria saudável, feliz e alegre pela manhã.
Eu reconheço que este é o dia que o Senhor fez e este é o dia que Deus governa. Portanto, minhas atividades ao longo deste dia estão sob o governo de Deus, sob a jurisdição da inteligência infinita e do amor divino. Não serei capaz de fazer nada neste dia que não seja aquilo que é uma demonstração da sabedoria de Deus e do amor de Deus. Você pode imaginar o que aconteceria com você se você passasse um dia inteiro apoiado não em seu próprio entendimento, em tudo o que você é chamado a fazer, mas lembrando-se sempre que a presença de Deus em você é sua sabedoria, sua inteligência e seu amor, que a presença de Deus em você é sua segurança, sua proteção e sua paz interior, que a presença de Deus dentro de você é o cimento de todos os seus relacionamentos humanos? O que contribui para a harmonia nas relações humanas? Não é esse vínculo espiritual que existe em todos nós? Só há uma coisa que mantém a paz real, apenas uma coisa que estabelece uma relação real de amor, apenas uma coisa que mantém um espírito de compartilhamento como princípio motivador em suas experiências uns com os outros, e é a presença de Deus. Se não fosse pela presença de Deus, cada um estaria vivendo a sua própria vida, responsabilizando-se apenas por si, não cuidando de ninguém e não compartilhando com ninguém, cada um preocupado apenas em receber, conquistar e realizar. A presença de Deus no meio de nós muda toda aquela relação de conquistar para uma de compartilhar, comungar, ajudar de qualquer modo que o Espírito possa dirigir. Esse espírito de amor, harmonia, paz e prosperidade sempre pode ser mantido pelo reconhecimento contínuo da presença de Deus no meio de nós. Mantendo a mente firme em Deus. Tu manterás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. O uso dessas duas primeiras passagens é o cumprimento da terceira. Ao viver com as duas primeiras passagens, você demonstra e prova que não está mais vivendo por meio do seu salário, dos alimentos que ingere ou da família que tem, mas agora há outro fator que entrou em sua vida, que é a graça espiritual que surgiu por você viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra de Deus que você mantém na consciência agora se torna sua substância e seu sustento de vida, na qual você pode se apoiar. As Escrituras se encaixam em um padrão quando você começa a entender que essas passagens da Bíblia foram dadas a você com o propósito de desenvolver a consciência espiritual, testificando o que acontece na vida de uma pessoa quando ela atinge alguma medida dessa luz. Repetir palavras pode ser hipnótico. Existem vários ensinamentos religiosos hindus que têm uma prática que eles chamam de Ramnam. A prática em si consiste em uma repetição contínua da palavra Deus. Sob essa disciplina, um indivíduo, desde acordar de manhã até dormir à noite, repete continuamente: Deus, 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 Deus. Isso se torna tanto uma parte dele que mesmo quando está conduzindo seus negócios, mesmo quando está lendo ou estudando, ou independente do que esteja fazendo física ou mentalmente, há uma pequena área de consciência que está se repetindo continuamente, de novo e de novo. Deus, Deus, Deus. Em outras palavras, ele mantém vivo em si o reconhecimento consciente da presença de Deus. Há, no entanto, o perigo de tal prática. Se não for cuidadosa, a repetição do nome pode se tornar hipnótica e essa pessoa pode realmente ser levada a acreditar que há algum poder na palavra Deus. Tenho visto muitas vezes que para algumas pessoas que tentam fazer isso, toda a realidade,
todo o mundo desaparece e é substituído por um reino de fantasia, porque ficam hipnotizadas pela repetição de uma palavra. Existe uma ordem mística russa que funciona a partir da mesma premissa, apenas de uma forma diferente. Eles têm uma oração curta chamada a Oração de Jesus, que é uma oração peticionária implorando misericórdia a Jesus. Eles repetem essa oração indefinidamente, não apenas centenas de vezes por dia, mas milhares de vezes. Não importa o que eles estejam fazendo, existe uma área na mente em que esta oração de Jesus está sendo repetida, repetida e repetida. Apesar de seus aspectos positivos, também isso tem o inconveniente de se tornar hipnótico, hipnotizando uma pessoa a ponto de ela não pensar mais nisso. O propósito disso é bom, assim como o propósito de Ramnan é bom, porque o propósito é o mesmo que o nosso no uso das passagens das Escrituras no caminho infinito. Com o uso de passagens das Escrituras, entretanto, não há possibilidade de ocorrer qualquer auto-hipnose ou sentido mesmérico, porque não nos prendemos a uma palavra ou passagem específica e a deixamos se tornar hipnótica. Tomamos a circunstância que pode surgir em nossa experiência diária e trazemos à lembrança consciente uma passagem que pode se aplicar a essa situação particular. Então não há nada hipnótico ou mesmérico e nenhuma das repetições vãs contra as quais o mestre advertiu. Usando passagens bíblicas na solução de problemas. Se um problema particular se apresentar a você, que no momento parece um pouco difícil, você pode trazer à lembrança consciente as palavras do salmista que você conhece tão bem. Ele realiza o que me é designado. Jó 23:14. O Senhor aperfeiçoa o que me diz respeito. Salmos 138:8. Você pode relaxar na certeza de que existe um Ele e de que, se puder ficar quieto, esse Ele que está dentro de você fornecerá a resposta para esse problema, ou mesmo fazer mais do que isso, resolvê-lo para você. Às vezes, você pode se deparar com problemas que têm a ver com tempo e espaço, e imediatamente você sabe que, por si mesmo, nunca poderia realizar isso dentro do tempo que está à mão ou com a distância que está envolvida. E então, você chama a lembrança consciente a verdade de que há uma presença espiritual que vai à sua frente para endireitar os caminhos tortos. Isaías 45:2. A presença espiritual não está confinada ao tempo ou espaço e pode estar instantaneamente em qualquer parte do globo no mesmo momento que você está pensando que esta presença vai adiante de você para endireitar o caminho. Às vezes você pode estar envolvido em questões jurídicas e é importante lembrar imediatamente que justiça e verdade não são qualidades do homem, mas de Deus. Olhar para o homem cujo fôlego está em suas narinas, Isaías 2:22, em busca de justiça, equidade, verdade ou amor, seria um erro, seria um pecado. Você não tem o direito de esperar a verdade do homem, e você não tem o direito de esperar a justiça do homem, pois essas são qualidades e propriedades de Deus. Portanto, se você tem que ir a um tribunal, vá com a compreensão de que só Deus é a fonte da justiça, Deus é a fonte da lei, Deus é o meio, o modo e a atividade por meio dos quais e como a verdade e o amor aparecem. Então você descobrirá que essas qualidades vêm de um juiz, júri ou testemunhas, ao passo que, deixadas para o homem cujo fôlego está em suas narinas, elas poderiam muito bem ser retidas. Você pode ver que trabalhar dessa maneira é o oposto de ser hipnotizado por uma afirmação, porque na prática do caminho infinito, você está sempre alerta para outras verdades ou facetas da verdade que se aplicam à situação com a qual você se depara. Liberte-se do medo, do ódio ou de qualquer forma de apego. O efeito de trazer à lembrança consciente as passagens das Escrituras é espiritualizar a consciência do indivíduo que se engaja nessa atividade. Com essa prática, a consciência individual é transformada, de modo que, no final das contas, ele atinge aquele lugar onde não resta nele nenhum medo, nenhum ódio, nenhum amor e nenhum apego às formas de vida. Mas agora há uma quebra de todos os apegos dos sentidos.
Não entenda mal isso. Isso não significa que você perderá o amor por sua família ou país ou o senso de obrigação para com eles. Significa que você está completamente livre de ser indevidamente influenciado pelas emoções. Você está livre dos apegos humanos indevidos que, em última análise, fazem com que uma pessoa se torne tão desesperadamente amedrontada, odiosa ou amorosa que toda a razão é deixada de lado e ela se torna uma vítima de suas próprias emoções, em vez de ter domínio sobre tudo o que há nesta terra, acima ou abaixo dela. A consciência espiritual leva à obtenção de seu domínio original dado por Deus. Você não foi feito para ser vítima de ódio ou medo. Você não foi feito para ser uma vítima do amor possessivo. Você foi feito para ter domínio sobre essas coisas, para que você possa lidar com cada emoção e com cada situação que surge, não com maldade, não com parcialidade, mas com a justiça que não é do homem, mas de Deus. O mestre indicou claramente que não foi enviado aqui para ser o juiz de ninguém. Um dos efeitos da consciência espiritual é libertá-lo do julgamento, e uma vez liberado do julgamento, será capaz de ver a situação como ela é e lidar com ela com inteligência. A prática de trazer à lembrança consciente a passagem "O lugar em que estás é solo sagrado", Êxodo 3:5, é realmente suficiente para remover todo o medo, porque ninguém pode temer quando está na presença de Deus. Isso seria uma impossibilidade. Você não precisa de palavras, você só precisa do sentimento seguro da presença de Deus, e o medo irá embora, mesmo se você estiver na cova dos leões, mesmo se estiver solto em um barco de borracha no oceano, mesmo se estiver perdido no deserto. Se você tiver a presença consciente de Deus, o medo irá embora. Nenhuma circunstância da vida poderá assustá-lo se você estiver consciente da presença espiritual. A consciência espiritualizada vence o mundo. Você notará quantas passagens das Escrituras são usadas em meus escritos e como elas exemplificam cada um dos princípios de cura. Assim também, você verá como elas podem ser colocadas em uso a cada instante em que possa haver algum pensamento ou emoção opostos, liberando e libertando você do que o Mestre chamou de este mundo. João 18:36. Ele disse: "Eu venci o mundo." João 16:33. E assim como ele venceu o mundo por meio de sua consciência elevada, então qualquer medida deste mundo que você superará por meio de sua consciência espiritualizada. Uma consciência que você pode alcançar por meio do uso e prática das passagens das Escrituras. Essa é uma forma de desenvolver a consciência espiritual. Outra forma conhecida hoje de liberar uma pessoa do apego a este mundo e elevar a consciência é o que no Oriente é chamado de sistema de guru, ou seja, encontrar um professor que foi liberado em alguma medida do apego a este mundo e gastar algum tempo na presença de sua consciência. Esse contato por si só costuma trazer alívio e realização de Cristo aos alunos. Porém, esse sistema é praticamente desconhecido no Ocidente, porque são poucos os professores qualificados para realizar esse trabalho. Mas existe um meio de alcançar essa liberação por meio do uso de passagens das Escrituras, um método que é empregado em todo o ensino do Caminho Infinito. Ao ler os escritos do Caminho Infinito ou ouvir qualquer uma das gravações em fita, você notará que a mensagem inteira se desenvolve em torno de passagens das Escrituras. Cada passagem é elucidada de alguma forma, de modo que a passagem em si possa trazer uma liberação ou consciência. Quando você repete, "Não poderias ter nenhum poder contra mim, a menos que te fosse dado de cima", João 19:11, você não vê que o único propósito de trazer isso à lembrança consciente é que você possa entender que, seja qual for o particular Pilatos que está em sua vida, alguma doença, algum pecado, algum falso apetite, alguma pessoa, alguma condição, você pode instantaneamente trazer a lembrança: "Não poderias ter nenhum poder contra mim se não te fosse dado de cima?" Em outras palavras, apenas o que é ordenado por Deus, apenas o que emana de Deus,
Apenas uma lei que vem de Deus é poder. Se você pode perceber isso, então quando você se depara com leis materiais, mentais ou legais, você pode dizer a qualquer um deles: tu não poderias ter nenhum poder contra mim, a menos que te fosse dado de cima. Você não é ordenado por Deus, você não tem poder, só o que é de Deus é poder. Você descobrirá que esta prática acabará por lhe trazer uma libertação dos medos e dúvidas e das situações que aparecem como grandes problemas, e na medida da sua libertação, você supera este mundo, ou alguma faceta ou fase deste mundo. Quando você estuda bem os 4 evangelhos e nota como o mestre tocou o leproso, você deve se perguntar: como ele ousou fazer isso diante da crença daqueles dias de que esta era a mais mortal das doenças? Como ele se atreveu? Porque ele havia superado o medo de que houvesse alguma condição externa que pudesse prejudicar sua experiência. Ele havia superado o medo de que houvesse algum poder em qualquer coisa externa a ele.